Olá pessoal, agora a gente vai falar do capítulo 5 do livro Os Problemas da Estética do Luigi Pares, um capítulo número 5 que se chama Questões sobre o Conteúdo na arte, no caso. A gente falou no capítulo anterior um bocado sobre conteúdo, né? Basicamente foi sobre conteúdo e forma, porém a gente vai falar um pouco mais sobre o conteúdo na arte, nesse capítulo que promete ser muito empolgante. Vamos lá. A gente vai iniciar falando mais uma vez sobre dicotomias. E essa eu já acredito que é uma dicotomia que a gente já falou, vai falar agora e vai continuar falando até terminarmos essa discussão sobre o livro, que é a dicotomia entre a arte enquanto fazer e a arte enquanto expressão de sentimentos. Mas espera aí, que sentimento seria esse? Porque é importante que a gente saiba diferenciar que existem, obviamente, sentimentos diversos. Tem o sentimento do artista antes, durante e depois da confecção da obra. Os sentimentos emanados pela obra em si e os sentimentos que emanam naquele que aprecia a obra. Mas vamos lá, ninguém disse que seria um caminho fácil, né? E falar sobre algo tão íntimo e subjetivo como o sentimento é uma tarefa delicado, né? Então vamos ter um pouco de paciência aqui. Antes de tudo, é preciso pontuar algumas coisas. A ideia do sentimento da arte, nós temos que levar em consideração todos os sentimentos do artista, ou teríamos que nos debruçar em torno dos sentimentos que são figurados pelo artista em sua obra. O que eu quero dizer com isso é que é importante diferenciar essa efusão sentimental do artista do que é a atividade artística em si. Porque também, além do sentimento oriundo do próprio artista, vai existir o sentimento suscitado pela obra. Sobre isso existem duas linhas de pensamento que são mais vigentes, mas que são bem distintas. Uma afirma que a arte possui o fim de gerar sentimentos. Principalmente temos representantes da moderna estética norte-americana que afirmam isso, que a arte seria uma ideia e uma finalidade de elaborar sinais capazes de gerar determinadas reações emotivas. Enquanto existe outra linha de pensamento que diz que não, tem nada a ver isso, que isso não tem nada a ver com nada, que os sentimentos pela obra não tem nada a ver com a arte, que esses sentimentos eles interessariam apenas a vida pessoal daquela pessoa que está apreciando a obra. Como, por exemplo, quando você está num show e está cantarolando. Bom, é inegável que a arte suscita sentimentos, é uma coisa até meio óbvia falar isso, né? Naquele que a aprecia. Porém, esse seria um efeito da arte, não seria necessariamente a sua finalidade. Até porque a finalidade inicial da arte é a sua própria existência. Além de que isso seria uma forma de tirar a arte da sua autonomia, você dizer que a arte tem a finalidade de expressar um sentimento. Estaríamos tirando uma certa autonomia, ela estaria dependendo dessa produção de sentimentos. Isso seria uma forma inadequada de se ver as coisas de acordo com o autor. O que também não significa que isso pode impedir alguém de sentir as coisas ou sentir coisas totalmente distintas, variando de pessoa para pessoa, onde às vezes a gente sente coisas completamente não relacionadas à obra de arte. Um outro tópico que é muito comentado é sobre o quão importante deve ser você saber a biografia do artista e o quanto isso pode influenciar na apreciação da obra. Conhecer o artista aumenta a compreensão da obra? Ou será que a obra por si nos dá dicas da vida da pessoa? Para aqueles que veem a arte e a vida como coisas contínuas, a gente tende a achar que a obra vai informar sobre a vida do artista e que a vida do artista vai nos dar luzes sobre a obra. O Pareson cita, por exemplo, o Goethe. O próprio Goethe afirma que as suas poesias seriam elementos de uma grande confissão. Mas para outros é preciso haver uma separação da vida e arte, principalmente para que a primeira
não se transforma em uma condição para o segundo. Somente a obra existe e permanece. Seria assim que deveríamos nos debruçar, partindo desse ponto de vista. Até porque, apesar da transfiguração artística ter toda a sua potência, se ela tem essa potência toda, apenas as informações sobre a vida do artista não vão ser suficientes para explicar toda a complexidade daquela obra de arte. Isso sem falar quando a figura biográfica entra em choque com a obra artística criada, o que vai acontecer em muitos casos. Então, a associação entre a vida do artista e a sua obra, apesar de em alguns casos poder nos dar dicas, existem artistas onde quase a sua vida vai se confundir com a sua obra, onde a obra tem um caráter muito autobiográfico, onde a obra dá muitas dicas da sua vida, onde ele tira substrato da sua vida, das experiências e traumas e coisas boas e ruins que aconteceram na sua vida, para colocar como insumo dentro da sua criação artística. A gente tem que entender que a gente está falando de estética, a gente está falando de uma especulação geral, né? E como a gente pode ver, isso se aplica a casos específicos. Vão existir casos onde isso não vai coincidir. Então, é necessário que a gente tome cuidado em relação a isso. Mas vamos voltar a essa ideia. Da ideia de extrair informações dos autores a partir de suas obras. É bem verdade que, na visão de Parison, o autor não deixa de estar na obra, mas é um tipo de estar bastante sutil. Não seria uma confissão direta, nem uma tentativa de contar ipsiliteris eventos de sua vida. Se trataria mais de uma revelação da sua personalidade, de alguma substância espiritual sua. O que pode, por outro lado, servir como um fator contribuidor, numa pretensa ideia de se formar algum tipo de biografia do artista. É importante ver esse tópico com um pouco de delicadeza, para a gente não dar a entender que o autor fala uma coisa e depois ele desdiz as coisas, que o Parison fala uma coisa e depois diz uma coisa totalmente ao contrário. Existir a personalidade do autor na obra não implica necessariamente extrair dela uma biografia somente a partir dessas obras, mas que elas podem nos dar luzes, e que a gente também tem que levar em consideração que uma biografia, ela é um ponto de vista da pessoa, ela dá luz a determinados aspectos e coloca outros na penumbra. Bom, mas se a arte, se no caso a gente não deve necessariamente partir apenas da obra para construir uma biografia, o contrário seria válido? Uma biografia poderia ser construída a partir unicamente das obras? Na visão de Parison, as coisas seriam assim. Não é que a biografia vai explicar a obra, mas pode-se iluminar a obra de arte a partir da biografia. E também que o entendimento da obra de arte poderia também contribuir com uma pretensa biografia, mas que ela não deveria ser o fator único de análise, e lembrando que a gente tem que levar em consideração que a obra de arte já vai estar iluminada por si só. A biografia ela deve servir apenas como um complemento, não deve ser o norteador daquela obra. E bom, esse capítulo 5 é um capítulo bem curto e ele é basicamente isso. Muito obrigada, gente. Até o capítulo 6.